Olá, amigos do Marketing na Veia, aqui quem fala é o Léo Cabral e eu quero te dar as boas-vindas a esse segundo episódio do Léo Responde. E já quero começar esse segundo episódio com uma má notícia, mais ou menos. A questão é a seguinte, eu fazendo lá os filtros para saber as perguntas que as pessoas me mandaram, eu descobri que já existe um Léo Responde. Na verdade, existem dois. Um é de um rapaz, um modelo, que responde sobre o dia a dia das agências de modelo, de desfiles e por aí vai. E outro é de um garoto novo, de 13, 14 anos, que responde um monte de baboseira. A última que eu peguei dele era ele respondendo como as meninas faziam para se depilar, lá onde mesmo você está pensando, com aquele famoso lança-chamas de desodorante. Ou seja, diante disso, fica praticamente impossível eu continuar com o Léo Responde, porque vai esbarrar com esses caras e eu não quero isso. Então a ideia é a seguinte, obviamente eu não vou terminar com a série, ela acabou de começar, a gente vai à frente, tem muita coisa para falar e para fazer, mas eu quero sua ajuda. A gente não vai poder continuar com a hashtag Léo Responde, e eu gostaria que você me desse ideias de novas hashtags para poder utilizar nesse programa. Alguns amigos já me deram umas ideias, mas eu quero que você me ajude, eu quero que você me ajude a escolher. Então aqui embaixo desse vídeo, ou lá no meu site, lá no marketingnaveia.com.br, no Twitter, aonde você quiser, eu quero que você me dê ideias para que eu troque então o Léo Responde e passe a usar uma outra hashtag, ok? Então vamos lá, nós já vamos começar as perguntas desse segundo episódio, mas antes disso, roda a vinheta! Audio Jungle. Audio Jungle. É isso aí, meus amigos. Voltamos para a hora das perguntas. Eu estou muito feliz. Eu lancei o Léo Responde na semana passada, foi o episódio 1, e as pessoas gostaram muito, muita gente compartilhando, muita gente comentando, e principalmente muita gente mandando perguntas. Isso que foi o mais legal. Chegaram muitas perguntas para mim. Nesse episódio de hoje eu já tive que selecionar algumas dentre todas que eu recebi e eu fiquei muito feliz com isso. É sinal de que realmente o mercado tem uma série de dúvidas, o mercado quer aprender e eu estou aqui para isso. Essa série é para isso. Então vamos lá, vamos começar. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, hoje eu estou sem papel, eu vou ler aqui do meu notebook, é do Cristiano Santos. Eu até brinquei com ele, que ele me avisou que mandou a pergunta. Ele falou, Léo, botei lá no Twitter. Se ele não tivesse me avisado, eu não tinha encontrado. Porque ele botou a hashtag Léo Respsonde. Léo Respsonde eu não ia achar realmente nunca. Mas cheguei lá na hashtag dele, cheguei na pergunta dele. E ele escreveu, e aí, Léo Cabral, quando o cliente pergunta sobre Google Plus, vou ou não vou? Essa pergunta é engraçada, né? Cristiano, todo mundo sabe que o Google Plus é, na verdade, uma rede social de uso exclusivo dos funcionários do Google. Brincadeira, tô brincando. O Google Plus, na verdade, ele não vingou muito, tá? Ele é muito utilizado no meio do pessoal que usa, que trabalha com marketing digital, da galera de TI, da galera mais antenada com o mundo digital. É essa galera que usa realmente para valer o Google Plus. Então, acho que tudo vai depender muito da estratégia do teu cliente. Se o teu cliente, o público-alvo dele é um público-alvo que está no Google Plus, que usa o Google Plus, eu acho muito legal você utilizar essa plataforma, utilizar essa rede social. Se o público-alvo dele não está lá, não adianta utilizar. Você vai ter todo um esforço para não atingir ninguém. Porém, e aí tem um segundo lado dessa história, para SEO, o Google Plus é muito bom. As postagens no Google Plus, elas contam muito como sinais sociais, o que a gente chama de sinais sociais. Não só no Google Plus, tá? Em outras redes também, mas por ser uma rede proprietária do Google, no Google Plus esse sinal, vamos dizer que ele seja um pouco mais forte. Então, se tem coisa ali sendo publicada, e se essa URL, essa postagem, ela está sendo republicada, ela está sendo marcada com +1, com +1, isso diz para o Google que ela é relevante para alguém, que ela é importante para aquele público que está ali. Então ele começa a te dar um pouco mais de relevância e isso conta também na busca orgânica, no SEO, tá? Então tudo vai depender da estratégia do teu cliente.
Se a estratégia do teu cliente é aparecer, somente aparecer em alguma rede, o público dele está lá, não está lá, isso tem que ser avaliado. A segunda coisa é a questão do SEO. Ele vai trabalhar SEO, ele está trabalhando, você foi contratado para isso, como é que vai ser? Se ele contratar uma agência para trabalhar SEO, com certeza, obviamente, se essa agência souber fazer SEO, e existem agências que dizem que fazem e não sabem fazer, mas se ela souber fazer, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é começar a administrar um perfil no Google Plus desse seu cliente. Então a sua pergunta, vou ou não vou, vai depender, obviamente, da estratégia do teu cliente, mas sabendo que quem está mais no Google Plus é a galera que está mais antenada. Marketing digital, a galera de programação, desenvolvimento, é basicamente esse público que está no Google Plus, ok? Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é do Fabiano de Matos. Fabiano trabalhou comigo, um cara fera em SEO. E aí ele pergunta o seguinte: considerando um case de um site de notícias que possui versão não responsiva para desktop e outra versão reduzida, publicada em um subdomínio, feita especificamente para mobile, todo o tráfego mobile é redirecionado para ela. O que é melhor para o Google? Otimizar a versão mobile ou tornar a versão web responsiva e eliminar a versão mobile? Temos que levar em conta que é um site muito grande. Então vamos lá, respondendo aqui a pergunta do Fabiano. O que eu faria? Você tem uma versão mobile e você tem uma versão desktop não responsiva. Você vai ter que ter trabalho de qualquer jeito, não tem jeito. Vai ter que ter trabalho para otimizar uma ou otimizar outra. Tá? De repente você vai ter até que refazer esse site todo para otimizar. Quando a gente fala em mobile, para o Google é diferente se a sua versão desktop é responsiva ou se você tem uma versão mobile. Não existe uma preferência do Google por um ou por outro. Você tem que levar para o seu usuário uma boa experiência. Se vai ser numa URL específica para o mobile ou se o seu site vai ser responsivo para mobile, para o Google isso tanto faz. Ele só quer uma boa experiência. Porém, como você vai ter que ter trabalho independente de qualquer um que você escolha, eu iria na responsividade do site. Eu pegaria o site, otimizaria o site todo, faria ele responsivo. Por quê? Primeiro, você já adapta para mobile, já matou uma coisa independente de você já ter mobile ou não. E segundo, você já transforma ele num site responsivo. Então você vai estar fazendo, na verdade, um trabalho só e você vai estar matando duas coisas. Outra vantagem com isso, você mata esse mobile aqui e isso vai liberar espaço no teu servidor, vai liberar banda, vai evitar qualquer erro de redirecionamento de JavaScript, de leitura por parte dos dispositivos e até do Google. Então acho muito mais fácil você ter um único site e esse site ele ser responsivo para todas as telas, inclusive o mobile, do que ter versões diferenciadas para cada um. Espero que seja a resposta ideal para você e que você consiga realmente fazer um bom trabalho com isso, ok? Vamos lá, vamos então para a terceira pergunta e última pergunta desse episódio 2. A terceira pergunta é do Nauberto Vedovoto. O Nauberto vira e mexe, manda e-mail para mim, ele me acompanha lá na minha lista, ele interage muito, é um cara que está sempre interagindo, e eu fiz questão de colocar aqui a pergunta dele, embora seja uma pergunta grande, e eu até falei para ele que vale a pena fazer um post, dar até um e-book, o que ele perguntou, mas eu queria pelo menos passar por cima para que a gente possa ter uma ideia. O Norberto pergunta o seguinte: no momento que estou escrevendo o artigo, como trabalhar as palavras-chave no meu artigo? Como faço lá na plataforma do WordPress para configurar esse artigo, desde o título até o seu final? Onde devo jogar as palavras-chave? Essa palavra-chave tem de ser tirada do título que eu coloquei? Ficaria muito grato por você dedicar um vídeo ou mesmo um post no seu blog. Tenho a impressão que você atingiria milhares de pessoas que igualmente estão em dúvida como eu. Fortíssimo abraço. Então, Alberto, como você mesmo falou, e eu já tinha te respondido por e-mail, realmente isso aqui dá um post e dá um e-book. Eu quero fazer um e-book sobre isso, porque é um material realmente muito vasto. Dá até uma videoaula, dá várias coisas para se fazer com essa sua pergunta, mas eu não quero deixá-la passar em branco, tá? Eu vou aqui para o quadro, se é legal a gente mostrar, tá? Você, quando faz um artigo,
você define uma palavra-chave que você vai trabalhar nesse artigo. Então vamos dizer que eu vou falar sobre como emagrecer comendo pouco. Então minha palavra-chave vai ser como emagrecer comendo pouco. Na verdade é um termo, tá? Esse termo ele vai na minha URL, que é um dos fatores principais hoje. Consequentemente ele vai no meu title. E aí no WordPress, quando você constrói o teu title, ele já pega esse title e ele já transforma na URL. Você pode depois modificar a URL ou não, mas ele já faz essa transposição automática. E aí a gente vai começar a trabalhar isso dentro do texto. Como é que a gente começa a trabalhar isso dentro do texto? Antigamente a gente repetia. A gente ia fazer um texto como emagrecer comendo pouco se você está acima do peso e não consegue emagrecer. Eu vou te ensinar hoje como emagrecer comendo pouco, mesmo que você não goste de comer verduras e legumes. E como emagrecer comendo pouco vai ser a solução da sua vida. Porque como emagrecer comendo pouco é muito fácil de ser realizado. E as pessoas repetiam, e obviamente isso ficava cansativo e chegava a ser ridículo. Essa é a grande verdade. Mas era assim que se fazia no passado. Hoje você não precisa ter essa repetição de palavras-chave. Você obviamente vai repetir a palavra-chave em alguns elementos que eu vou mostrar aqui, inclusive dentro do teu texto, mas não precisa ser maçante. Então o que você precisa ter hoje? Você hoje precisa ter o URL com a sua palavra-chave. E aí, como emagrecer comendo pouco, vai entrar na sua URL. Você tem que ter essa mesma palavra-chave no teu title. No title da sua página, tá? Você precisa ter essa mesma palavra-chave no teu H1. Ok? Então aqui você já tem 3 elementos. E aí você tem outros elementos como H2, H3, né? São títulos internos, que não necessariamente você precisa repetir a mesma palavra-chave. Você pode colocar variações dela. Você pode colocar, por exemplo, como emagrecer fazendo exercícios. Pode ser um complemento da sua palavra-chave principal. Você pode colocar aqui, por exemplo, alimentos termogênicos que vão te ajudar a emagrecer. Então são termos que a gente chama de termos relacionados ao seu termo principal. Você não precisa ficar ali massificando aquele termo e incomodando o usuário. O Google vai ver isso como uma tentativa de o que a gente chama de keyword stuffing. Né? Você repete palavras-chave muitas vezes. Então você colocou na sua URL, colocou no seu title, colocou no seu H1. A partir do H2, você já não precisa mais repetir. Você já pode colocar sentenças que são o que a gente chama de sentenças correspondentes ou sinônimos e por aí vai. Aí vem também o teu texto. Você vai escrever lá o teu texto. Enquanto você estiver escrevendo o seu texto, antigamente a gente dizia que a sua palavra-chave ela tinha que ser repetida a cada parágrafo. Então, se você tivesse aqui 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, a sua palavra-chave ia estar repetida em cada um desses parágrafos. Hoje, obviamente, a gente não fala mais isso, porque, como eu falei, isso já caiu por terra e não se usa mais, tá? É importante, sim, que você cite a palavra-chave durante o seu texto, mas, primeiro, de forma natural. Segundo, de uma maneira que não fique forçado, como está aqui. Você não precisa nem ficar analisando, repetir, não repetir. Não. Lê o seu texto naturalmente. A palavra-chave foi citada lá 1, 2 vezes. Ela está no texto. Mesmo que seja uma única vez, é isso aí. O importante é ela estar no texto. Ela já está na tua URL, no teu title e no teu H1. O Google já sabe que você quer falar daquilo. Então, o simples fato de você repetir ela no teu texto durante uma única vez já é suficiente para o Google entender e dar relevância para aquilo ali. Outra coisa, você vai ter no teu texto imagens. Né? Você vai ter lá uma imagenzinha que você vai colocar no teu texto. Isso é horrível de desenho, tá? O nome dessa imagem, ele pode levar a sua URL. O nome dessa imagem pode ser como emagrecer rápido.jpg.png. A legenda dessa imagem, que é uma coisa que você coloca lá embaixo da imagem, ela pode ser como emagrecer rápido.
pode ser a sua palavra-chave. Não necessariamente assim. O ideal é que você, na legenda da sua imagem, especifique, descreva realmente o que está na sua imagem. Então você pode colocar lá, por exemplo, foto do João após ter utilizado o método como emagrecer comendo pouco. E aí quem está lendo aquilo ali, está olhando aquilo ali, está vendo que aquela é a foto do João e que ele emagreceu utilizando o método como emagrecer comendo pouco. Então a dica obviamente isso aqui tem várias outras dicas e é bom realmente a gente explorar esse assunto, principalmente mostrando e ensinando como fazer. Eu me comprometo em mostrar, em fazer isso para vocês. Mas só para a gente não deixar passar em claro, é isso. URL, title, H1, H2, H3 e outros elementos, use sinônimos, use plural, use palavras-chave relacionadas. E aí se você falar no Keyword Planner do Google, se você digitar a sua palavra-chave principal, ele vai te dar palavras-chave relacionadas, você pode variar essas palavras. No texto, se você colocar lá uma vez, duas vezes, já está ótimo, o Google já vai identificar. Sua imagem, você pode utilizar o nome da imagem, pode ser a sua palavra-chave. A legenda da imagem pode ser a sua palavra-chave, obviamente com uma variação, como eu falei aqui, né? Foto do João após ter utilizado o método como emagrecer comendo pouco. E por aí vai. Você tem vários elementos que você pode utilizar. Bold, né? Muita gente pergunta do bold. Preciso colocar minha palavra-chave em bold? Não, não precisa. Bold já caiu já há muito tempo. Você colocar bold ou não para o Google não faz diferença nenhuma. Eu vejo, inclusive, cursos que estão sendo lançados nesse exato momento. Não são cursos baratos que o cara ensina a usar bold na palavra-chave. Esquece. O Google não dá mais relevância para isso aqui. Ele passa direto por bold, itálico, sublinhado. Ele não quer mais saber disso. É besteira. Não precisa utilizar, tá? Bom, o que eu me lembro é exatamente isso aqui. Obviamente, como eu falei, dá para fazer mais uma série de outras coisas, mas é isso que eu me lembro nesse momento. Eu espero que tenha te ajudado. Eu acho que já dá para você, querendo ou não, construir um artigo com essa ideia que eu te dei. E me comprometo, então, a fazer aí um artigo, ou pelo menos um e-book, mostrando isso passo a passo, como você pode fazer. É isso, essas foram as 3 perguntas de hoje. E, obviamente, antes de eu terminar, eu quero te chamar para que você me mande suas perguntas. Primeiro, a gente tem que definir a hashtag. Mas enquanto a gente não define, você pode usar lá Léo Responde, não tem problema nenhum. Bota no Twitter, bota no Facebook, no Google+, onde você quiser. Hashtag Léo Responde e manda sua pergunta para mim. Se preferir, entra no marketingnaveia.com.br, vai lá em contato, no formulário de contato, manda sua pergunta via e-mail. Se preferir também, bota num comentário, em qualquer postagem, aonde você quiser colocar a sua pergunta, eu vou achar a pergunta e eu vou responder, vai ser um prazer responder a sua pergunta. E também, como eu não podia deixar de falar antes da gente terminar, deixa aqui embaixo o teu joinha se você gostou, deixa teu comentário, compartilha com os teus amigos e, principalmente, assina o canal. Assina o canal para que você possa ser avisado de todos os episódios quando eles saírem. Não só os episódios do Léo Responde, mas tem muita coisa boa saindo por aí, tem muita videoaula, muita coisa boa que eu estou gravando, e para que você possa ser, então, avisado dessas aulas, eu preciso que você se inscreva no meu canal. É isso, vou ficando por aqui. Semana que vem a gente tem o Léo Responde 3, ou seja lá qual for a hashtag que a galera escolher, mas a gente vai ter o 3º episódio. O episódio sai toda terça-feira e eu espero contar com você na terça-feira que vem. Forte abraço e até lá!